Oi, conforme prometido, vim aqui para falar 7 pontos que você não pode deixar passar se você quer ser psicólogo clínico aqui na Holanda, tá? Então, o primeiro passo é muito básico. Eu fiz um vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição, sobre como validar seu diploma aqui na Holanda. Então, antes de mais nada, você precisa ter esse documento em mãos para atuar como um psicólogo clínico, tá bom? Lembrando que esse vídeo é destinado apenas a psicólogos. Outros profissionais não tem nada a ver com isso, tá? Você precisa checar outros vídeos ou sites a respeito. Então, depois que você fez essa validação, qual é o primeiro ponto que você não pode deixar passar? Abrir uma empresa. Como é abrir uma empresa aqui? É relativamente simples, eu também achei que seria mais complicado. Então, você primeiro precisa ir no site do KVK, também será listado aqui embaixo o link, e colocar registrar ou se inscrever. E quando você apertar esse botão, você já vai responder previamente algumas perguntas sobre o ramo de atuação, sobre em que categoria você vai se encaixar, sobre o fluxo e tudo mais. Depois que você responder, você vai agendar uma visita. Não sei agora, por conta do corona, como está funcionando, mas acredito que da mesma forma, você agenda uma visita. O KVK é como se fosse um poupa-tempo aqui da Holanda. E aí você vai com os documentos, com esse formulário impresso e mais alguns documentos extras, abrir essa empresa. Nesse dia da visita, o atendente também vai te fazer perguntas extras sobre qual o fluxo esperado se você ainda não atende, quanto você acha que você deve faturar por ano, coisas parecidas, e aí você vai pagar a taxa de 50 euros para abrir a sua empresa. A partir disso, a empresa está aberta e você vai ganhar o seu número de KVK, que é o número que também você deve colocar nas suas notas fiscais, tá bom? Então, ponto 1, abrir a empresa no KVK. Ponto 2, suas responsabilidades principais enquanto profissional autônomo, tá? Uma vez que você é um psicólogo autônomo até o momento, com uma empresa aberta. Emitir notas fiscais todos os meses, pagar impostos. Os impostos aqui são pagos a cada 3 meses. E fazer a declaração do imposto de renda uma vez por ano, assim como no Brasil. Assim como entrar em contato com instituições e profissionais de outras áreas da saúde quando for preciso. Então, por exemplo, existem órgãos aqui específicos para violências domésticas, existem médicos da família em que esporadicamente você tem que entrar em contato quando você está tratando de um paciente e você precisa ou de informações extras ou então pedir um encaminhamento para um psiquiatra, se for o caso, tá? Então, essas são as principais responsabilidades que você assume a partir do momento em que você abre a sua empresa e começa de fato a atuar. Ponto 3, que linka aí com o ponto 2, eu recomendo fortemente que você contrate um profissional, um contador, para te auxiliar nessa parte burocrática. Por quê? Tudo aqui é feito em holandês, obviamente, porque estamos na Holanda, e existem leis que a gente não sabe. Então, como não é nossa área de atuação, eu recomendo que você contrate. Então, por exemplo, o meu contador, a cada 3 meses ele me relembra, está na hora de fazer o pagamento de imposto desses 3 meses. Então, eu envio as notas para ele, que eu já enviei para os pacientes, e também as notas que eu paguei, que eu paguei sala, todas as notas de custos. Ele faz o cálculo, submete, e depois ele me manda, olha, isso de imposto que você tem que pagar é referente a esses 3 meses. Imposto de renda também, já tá tudo lá. Então, de verdade, o ponto 3 é procure um contador, porque é muito importante ter isso tudo em ordem, tá bom? Ponto 4, sublocação de sala. Júlia, onde você atende, como você conseguiu, como é que você consegue aí? Existem algumas formas, tá bom? Alguns profissionais atendem em casa. Aqui na Holanda, os layouts das casas não são tão comuns, como no Brasil, eu diria. Então, tem algumas casas, né, ou mesmo apartamentos, que tem uma entrada bem privativa. Então, se você consegue reservar um quarto, um cômodo da sua casa para atender, alguns profissionais fazem isso, incluindo médicos da família, é bem comum. É possível alugar um espaço inteiro para você, né, uma sala, e aí você paga por mês. Mas os aluguéis aqui em Amsterdã, por exemplo, são muito altos para você manter ou mesmo dividir com outros profissionais, mas existe essa possibilidade. Você pode alugar um imóvel comercial usando o seu KVK, que você já abriu, ou então você pode alugar apenas a sala, e é nessa modalidade que eu entro. Eu alugo salas e eu pago por hora, então conforme eu preciso da sala, eu alugo, eu mando minha agenda, posso deixar a indicação do local que eu atendo, fica aqui em Amsterdã, e aí eu mando minha agenda por semana, é dessas horas que eu preciso, nesses dias, quase sempre existe a disponibilidade, e aí eu atendo na sala, bom? Então, se você está começando, eu recomendaria
esse aluguel por hora. Você não se compromete ainda com um custo muito alto, certo? Ponto 5, o valor da sessão. Júlia, quanto que um psicólogo cobra para atender? Isso é muito relativo, e mesmo aí no Brasil, né? Diferentemente, no Brasil existe um teto e um piso no site, né, do Conselho de Psicologia. Aqui não existe isso. O que você pode ter uma ideia, por exemplo, psicólogos vinculados a planos de saúde, né, que a gente chama de psicólogos holandeses, eles cobram entre 120 e 150 o valor da sessão. Psicólogos autônomos, como eu, que abriram empresa e que não estão vinculados a planos de saúde, já vou fazer essa diferenciação em breve, varia, né? Então, você encontra de tudo, tá? Então, de 40 euros até 100 euros, ou mesmo 120, bom? Então, varia. Mas essa é a média. Vamos para o 6º ponto. Qual é a diferença de ser um psicólogo holandês e não holandês? Então, se me encontro na rua, eu falo, o que você faz? Né, uma pessoa que está me conhecendo. Eu falo, eu sou psicóloga. A pessoa pergunta, você é uma psicóloga holandesa? Eu estranhava essa pergunta. Hoje faz sentido. Por quê? O que é um psicólogo holandês para um holandês? É um psicólogo que é registrado ao BIG, que é um órgão que regula a profissão de várias profissionais de saúde, incluindo psicólogos. Profissionais regulados a esse órgão são profissionais que podem trabalhar com planos de saúde, que podem se vincular ao sistema holandês, tá? E um profissional não holandês, né, um psicólogo não holandês, seria eu, um autônomo que trabalha como um psicólogo, exerce a profissão, mas de uma maneira autônoma, não vinculado ao sistema holandês, tá? É possível se registrar ao órgão holandês, você não precisa ser um holandês. Para isso, você precisa fazer um exame com um nível elevado de fluência em holandês, então nível C2. Então, para você ter uma ideia, o nível começa em A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, é super possível, mas você precisa dedicar aí alguns bons anos de estudo para fazer esse exame de avaliação e se registrar ao BIG holandês, e aí se tornar uma psicóloga holandesa, o que não te deixa apta necessariamente a trabalhar em instituições. Tá? Então já seguimos aí para o último ponto. 7º ponto. É possível ser um psicólogo institucional na Holanda? Sim, tudo é possível nesse mundo, não é mesmo? Mas o que você tem que ter em mente? O inglês é o mínimo, tá? O mínimo, não vou dizer no mundo, mas aqui sim, com certeza. O holandês é super recomendado. Saber holandês é super recomendado. Se você quer trabalhar em instituições de saúde, instituições holandesas, é o mínimo. Por quê? Você precisa estar apto a mexer no sistema holandês. Aqui existe tudo, é muito conectado, né? Então você precisa saber holandês. E outra coisa que é mínimo, outro fator que é mínimo, é ter mestrado. Aqui o mestrado em psicologia é como os nossos últimos anos em psicologia no Brasil. Então é estágio e é pesquisa. Então, se você não tem mestrado, por mais que você fale, não, mas eu já fiz, né? Eu já fiz o estágio, já fiz a pesquisa. Na cabeça deles, não. Se você não tem mestrado, você não está apto a trabalhar, você nunca atendeu. Então, se você quer trabalhar em alguma instituição, o mestrado é o mínimo recomendado. Ah, Júlia, é possível trabalhar aí sem falar holandês em alguma instituição? Pode ser que sim. Você pode trabalhar em uma empresa internacional, por exemplo, em que o holandês não é requerido. Mas o mestrado você vai precisar. De qualquer forma, e um excelente inglês também, tá bom? Então esses são 7 pontos que eu acho primordial vocês saberem. Eu recebo infinidade de perguntas. Ah, eu vi que você é psicóloga aí, me explica mais. E aí eu prometi que eu ia gravar esse vídeo para esclarecer as dúvidas, tá? Então deixei aqui linkado os 7 pontos que você não pode deixar passar. Se você tiver uma dúvida extra, podem me escrever no Instagram ou aqui embaixo do vídeo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.